Conta pra gente quem é o Adilson, de onde veio o Adilson, um pouquinho da tua vida, da tua infância, o que tu faz da vida. Conta pra gente que essas lives aqui, a gente é cheio de curiosidade para conhecer melhor as pessoas. Então, toca a ficha aí. Fala pra gente. Bom, o Adilson, né? O Adilson de Lima vem de uma família com 3 irmãos, pai e mãe, né? Eu sou o mais velho da família. Eu nasci no ano de 1971, 14 de abril, 0h50 da madrugada do dia 14, né? Tenho 2 irmãos, né? Mais novos que eu, o Ayrton, e a minha irmã Adriana. O Adilson, desde infância, desde criança, sempre, né? Sempre foi um menino e tivemos uma família, né? Pai e mãe de igreja católica sempre, né? E a minha infância, vamos dizer assim, a minha situação de vida, desde pequeno, né? Sempre estudei, mas também sempre trabalhei. Como família, a gente buscava, né, algumas coisas realmente para melhorar a nossa vida de família, a nossa vida, né, como pessoa e tudo mais. E eu tenho algumas lembranças bem boas, assim, né, da família. Eu sou natural de São Sebastião do Caí, moro, né, sempre morei em Conceição, aqui na localidade nossa, e um tempo a gente se mudou, foi morar com meus avós maternos, perto da comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, em Campestre, onde lá já estudava pela manhã, o colégio lá hoje, aquele colégio que muitas pessoas aí conhecem, que é a Fazenda Terapêutica hoje, lá na comunidade, né, em Campestre, Nossa Senhora dos Navegantes, era a escola que eu estudei, desde o 3º ano até a série. Lá foi o colégio, eu gosto muito de ir lá, né? Às vezes, estar com os meninos lá, e aí eu até comento, né? Ah, a sala que eu estudava ela é essa, aqui nós fazíamos lanche, essas coisas assim, né? Lembranças boas que a gente tem, né? Que a gente estudou lá. E sempre trabalhei já, desde pequeno, pai e mãe, né? Me colocaram no trabalho, com dificuldade e tal. Trabalhávamos em mato de cortar lenha, mato de acácia, trabalhávamos em apanhar laranja, por exemplo, né? Trabalhei desde novo, assim, e o pai e a mãe, né, aqui naquela época ainda podia se colocar menor de idade numa empresa, né? E tinha uma fábrica de calçado, no qual o ônibus passava em frente da nossa casa, e aquilo eles descobriram na manhã e de tarde, meio-dia, já me levaram no centro do Caí, no cartório, para fazer o documento lá, para me colocar no trabalho. E eu iniciei com 12 anos a trabalhar. 23 de janeiro de 1984, eu tinha uma carteira profissional assinada já. 13 anos incompleta. Eu fiz 13 anos trabalhando, né? Hoje em dia, né, muita gente já precisa esperar tanto tempo para iniciar a trabalhar, ter grau de escolaridade e tudo mais, né? Mas naquela época era assim. Eu trabalhei 25 anos nessa empresa, né? E sempre trabalhei, sempre ajudei. E uma das coisas que sempre me fortaleceu, assim, em termos de casa, eu me lembro que uma vez eu trabalhando e tal, eu recebi o meu 13º, umas férias que eu tinha, e eu ajudei a comprar o material da casa, que a gente fez uma casa nova, que a gente vivia numa casa velha, né? A gente fez uma casa nova, reformou e tudo mais. Isso é algumas coisas assim que o cara lembra, né, da infância. E a minha vida seguiu, né? Seguiu normal, assim, como jovem. Eu gostava de jogar futebol desde cedo, joguei bastante futebol, joguei um tempo, né? E aí deixei o futebol aí para depois seguir uma outra maneira de viver, né? Não é que hoje eu não jogo, não consigo mais, né? Mas a minha adolescência também foi tranquila, né, Fernando? A questão, por exemplo, assim, drogadição, essas coisas assim, sabe? Eu nunca fui ligado nisso. E até eu me lembro muito bem, né, que o meu falecido pai faleceu, em 96, foi, e eles sempre fumaram. A minha mãe sempre fumou. E eu nunca, não sei por quê, mas eu nunca tive curiosidade, nunca tive vontade, nunca tive nenhuma ansiedade, nenhuma tentação, assim, de fumar, de usar droga, de esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que ali veio da minha criação desde novo, né, do meu pai e tal, né, ser bastante duro, bastante rígido, principalmente quando a gente tinha matérias do colégio, sabe, no final de ano, em passar de ano, em ter todas as tarefas feitas durante a semana, durante o dia. Ele chegava em casa à noite e nos cobrava sempre esse tipo de coisa, né, se tu já fez o teu tema, teu dever de casa, já arrumou tal coisa. Então, assim, isso me ajudou muito nessa estrutura que hoje a gente tem, né. Pelo menos é que eu vejo assim, né? De tantas coisas boas, né? Quando era pequeno, a gente conseguiu daí a levar isso e ter bons conselhos, né? Principalmente pai e mãe, né? Pais presentes, né? Que cobravam, que cumpriam a sua tarefa e faziam a meninada em busca dos seus sonhos, né? Isso é muito interessante. Que bom que a gente viveu uma geração que nós tínhamos, né? Esses pais que faziam isso pra gente. Né?
Exatamente, Fernando. E hoje eu vejo o seguinte, né? Eu tenho um menino de 6, 7 anos agora, que completa a semana que vem já, né? O Lorenzo. E a gente tem que estar sempre controlando realmente e vendo que o mundo hoje oferece tantas e tantas coisas, né? Principalmente os telefones, TV, telefone, joguinhos e tudo mais, né? A criançada hoje se preocupa muito isso. E se o pai, por exemplo, não vai estar presente na vida dele agora, tentando fazer com que isso, que não seja uma coisa ruim, mas pelo menos que tenha limite, eu vejo assim. Porque eu conheço algumas pessoas, ou alguns meninos aí, né, de familiares, ou amigos, ou conhecidos nossos, que às vezes eles fazem isso 24 horas no dia. Se pegar um troço desse de manhã, ele vai à noite e não se alimenta o dia todo e se alimenta daquilo. Então, das coisas que realmente situações familiares, bens que tu pode ter, né, da tua família, conselhos do teu pai, da tua mãe, tu não vai conhecer. E eu, graças a Deus, assim, né, eu sempre fui muito presente, o meu pai sempre foi muito rígido com isso, né. Claro que na época nossa, né, Fernando, é uma outra situação. O mundo, por exemplo, também, né, não tinha celular, não tinha joguinhos, os videogames, quando tinha aqueles, mal aqueles bem, né, ainda que tu conseguia jogar uma e outra vez, que tu conseguia ter alguém, teu amigo tinha, outros já não tinham mais. Hoje a facilidade é tanto, e eu vejo também, né, a facilidade é tanto que muitas pessoas adultas hoje buscam isso, vamos dizer assim. Não sei se talvez é para deixar realmente o filho entretido e preocupado com aquilo, né, ou não quer se responsabilizar, ou não quer realmente passar aquilo que precisa ser passado, né, que precisa realmente. Mas a minha vida criança foi isso, né? Foi uma vida normal e tudo mais, né? Até a adolescência, até chegar aos meus 14, 15 anos trabalhando. Na fábrica que eu trabalhava daí na minha adolescência, com 16, 17 anos, eu era supervisor e responsável, né, por uma equipe de trabalho. Eu já tinha aprendido muita coisa. Depois disso, daí, na minha sequência de adolescência, eu sempre fui um jovem também, de sair, de participar, de estar atividade também por aí. Uma característica bem marcante tua aí, que muita gente não deve saber, eu queria que tu contasse, hoje o teu trabalho, né, que tu é um cara assim muito viajado, eu acho que do nosso povo do cenáculo, tu é o homem que mais tem milhas na vida. É uma curiosidade bem interessante, conta pra gente um pouquinho desse teu trabalho fora, porque depois nós já temos que entrar aí como tu conheceu o cenáculo, como tu começou a participar e a tua perseverança. Mas só conta um detalhezinho rápido, assim, da tua vida profissional, as tuas milhagens aí de passageiro voando para lá e para cá. Na verdade, fazer um trabalho que eu faço internacional e fora do país, veio depois do movimento Cenáculo de Maria. Por que eu digo isso? Porque a gente, quando entrou, né, que eu conheci o movimento, assim, uma coisa interessante em termos de movimento, né, para nós iniciar por aí, que depois daí eu já coloco já a parte já das nossas viagens aí. Cara, eu casei no dia 4 de abril de 92 e dia 3, 4 e 5 iniciou o primeiro retiro. Nem eu, nem a Leni, ninguém, nós não sabíamos, nunca tinha escutado falar sobre o movimento Cenáculo de Maria, o movimento da Igreja Católica, no qual se iniciou, né, toda nessa história que a gente conhece aí, né. E a gente casou, a gente teve 92 até início de 93 e tal, a nega recebeu um convite, né, a minha esposa, a Leni, para fazer o retiro. Destacando, para quem não entendeu direito, vocês casaram exatamente no sábado do dia 4 de abril de 1992, no final de semana do primeiro cenáculo. É uma história que vai unir vocês e o cenáculo para sempre. Isso foi fundamental, né? Então, a gente comemorou no sábado também, dia 4, justamente, sábado passado, né? 28 anos de casado. E ela conheceu o movimento num final de semana do terceiro cenáculo, onde ela voltou para casa e tudo mais, e algo, né, já foi percebido de algumas coisas que bom tinha. E eu, como um menino, né, um guri de 20 anos e tal, 21 anos, recebi já logo o convite, naquele mesmo ano para setembro. Então eu fiz o meu quarto cenáculo, meu retiro, né, 24, 25 e 26 de setembro de 93, e aí eu comecei a acompanhar isso. E algumas coisas do final de semana do retiro, algumas coisas assim de bom que aconteceu, acho que tudo aquilo que a gente vive lá é o que te marca, mas tem algumas coisas assim que realmente te toca, te coloca no teu coração, que para mim pode ser em algum momento, para outro que está lá pode ser em outro momento, né? Como acontece até hoje. Mas eu vejo que Deus quer fazer o milagre em cada um que ali estejam, né?
em cada um que participa. E no final de semana de retiro, quando eu participei e tal, no quinto eu tive que levar algumas coisas marcantes realmente, né, da minha vida. Eu tive que levar 4 pessoas que fizeram o quinto cenáculo lá em Montenegro. E naquela época nós não tínhamos ônibus, não tinha transporte, a logística era diferente. Não tínhamos o Fernando ainda por aqui por perto, né? Estava lá no quartel, né? Então não estava aqui perto. Mas a gente se movimentava desse jeito. Pegava 2, 3 ônibus, ia até a catedral lá em Montenegro, na época, né? São João Batista. Nem era catedral ainda, era apenas a igreja São João Batista, né? E a gente lá subia um ônibus único para o retiro. E eu voltei embora, assim, muito emocionado, né? Por não estar indo, pelo menos até Salvador do Sul. Voltei embora, né? Porque eu não tinha preparação, não tinha participado de algumas coisas aí do nosso movimento. E aí eu voltei para casa. E voltei, né? Muito triste, muito chateado. E aquilo me fortaleceu naquele momento, porque eu sabia que era preciso, vamos dizer assim, eu continuar, né? Que não era o momento de parar. E nessa caminhada acontecem outras coisas também, né? E depois do próximo retiro, né? Já fui junto, já foi diferente, tal no sexto. Mas é uma grande alegria. Então, a Leni, no caso, né? É minha madrinha, minha esposa, de cenáculo, de me convidar, de fazer eu estar lá e participar. E foi uma das coisas mais maravilhosas, né? Melhores que aconteceram na minha vida. E daí é onde entra essa situação, né? No movimento Cenáculo de Maria, já profissionalmente na minha vida, porque eu sempre fui assim, ó. Um cara que nem eu era supervisor, eu trabalhava numa empresa, eu tinha um emprego bom de 25 anos de trabalho, e um amigo meu que trabalhava antes na empresa uma vez me convidou, sabe? Então, assim, ó, ele disse assim, Adilson, eu preciso voltar a trabalhar na Ásia, porque ele trabalhava lá, ele trabalhou 10 anos lá, agora ele trabalha comigo aqui, viaja comigo, ele voltou embora, e esse amigo meu trabalhava no calçado lá comigo na outra empresa. E eu disse, eu preciso de um para ficar no meu lugar, mas eu só consigo voltar para lá se eu conseguir uma pessoa. E daí ele me falou comigo. E eu contei isso para a nega em casa, isso já era em 2005, que eu tive que tomar uma decisão na minha vida, e foi assim, ó, uma decisão muito bem preparada e tomada com a presença de Deus na minha vida. Porque a presença de Deus e principalmente da Leni, porque uma coisa que aconteceu, assim, que me fortaleceu muito naquele momento, na minha decisão, porque eu tinha que sair de uma empresa de 25 anos e pegar uma outra empresa e fazer um trabalho autônomo, sem conhecer nada, na China, na Ásia, né? Então foi uma coisa assim que realmente aquilo ficou em mim assim, por 15 dias, muito, sabe, até eu definir. E chegou ali antes, no momento dos 3, 4 dias antes de fechar os 15 dias, eu tinha que dar uma resposta para os caras lá fora, né, para o pessoal. E eu conversando com a Leni disse assim, para mim, né? Adilson, a decisão que tu tomar, eu tô contigo. Tu é novo, tu é um rapaz que tem ainda, né, capacidade de buscar outras coisas. Tu ficar na empresa que tu tá, eu tô contigo, concordo. Se tu sair de lá e pegar com os outros e der errado, ou acontecer qualquer coisa, né? Porque eu tinha essa insegurança, né? Eu também tô contigo. E aí foi aonde eu tomei a decisão em sair. Hoje eu trabalho 15 anos já com esses caras, né, com uma companhia na China, eu faço inspeção de qualidade para eles. Já viajei bastante mesmo, né? Eu já tive 3 vezes na China, na Ásia lá, fiquei 15 dias a 18 dias cada viagem. Em 2007 foi a primeira vez, em 2010, logo depois da Copa do Mundo, passei pela África do Sul, ali onde teve a África, ainda estava tudo mais ou menos ainda, né, em momento da Copa, né, do Mundial. E depois, em 2018, também foi a última vez que eu estive lá. E também, daí, com essas viagens, já fui na França, já fui no norte da África, no sul, já passei dentro da América aqui, né, uns quantos países já, né? Desde o lado do Chile, Paraguai, Uruguai. E isso é o que me fez, vamos dizer assim, nessa decisão profissionalmente, é ter Deus próximo de mim. É a confiança que a gente coloca em Deus. E isso foi aonde, na minha caminhada, né, do movimento, de igreja e tudo mais, eu aprendi muito. A situação realmente é confiar muito em Deus, Fernando, né? Eu acho que isso a gente tem que ter conosco, assim, essa confiança realmente. E eu quero, assim, né, dizer algumas coisas que me lembro, né, lá do final de semana do meu retiro também. Foi a quantidade de pessoas, né, nessa caminhada, vamos dizer, que eu tive. Quando eu fiz o meu retiro, estávamos, né, de cursistas, eram 37 cursistas no retiro, né? E no qual nós tivemos, né, um canto também, uma música que, né, que
que marcou, vamos dizer, o final de semana, né? Que é só no silêncio Deus se revela a você, né? Aquele canto, né, que tem. E agora é hora de silêncio interior, de deixar Cristo falar, mensagem de amor. Isso foi o que marcou esse retiro. Numa perseverança também, numa caminhada já de trabalho junto com o movimento, eu tive a grande alegria, né, de coordenar já daí o 10º. Poucos retiros depois, né, e aí já teve um número já de pessoas já bastante significativa já, né, do 10º. 93 pessoas participaram. E isso, eu vejo assim, ó, é um grande crescimento na nossa vida pessoal, espiritual, familiar, profissional, sociedade, igreja, tudo mais, né? Como amigos e tudo mais, é a gente realmente ter essa confiança em Deus, né? Porque muitas vezes tu pode ter pouco, como no quarto éramos 37, 5, 6 retiros depois já éramos 90. E isso, né, é o que te motiva sempre, muitas vezes, a gente continuar a saber aquilo que tem e aquilo que a gente vive é bom, é ótimo, é maravilhoso, é fascinante, te alegra, te conforta. Ah, mas o final de semana do retiro lá e tal, que passa, que tu vive 3 dias e tudo mais. Mas e os outros dias, né? Tu tem que viver esses momentos também, muitas vezes, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas situações de vida, com todas as nossas tribulações que a gente tem, mas tem que viver isso também, né? E uma situação também, Fernando, em termos de igreja, né? Esse dia eu ainda comentei ainda, em muitas viagens que eu já fiz, a gente vê muitas igrejas por aí, né? E muitas igrejas, muitas vezes, são vazias. A igreja vazia que eu te digo que estão fechadas, né? Fechadas, sem público, sem uma movimentação, vamos dizer assim, de pessoas também. E a gente, como cristão, a gente, como católico, muitas vezes, né? A gente, como igreja, também, muitas vezes, a gente está fechado, né? Muitas vezes a gente não quer abrir a porta do nosso coração, muitas vezes a gente não quer receber alguém, de repente, que quer nos ajudar. Muitas vezes tem pessoas que olham assim para ti e, mas será que vale a pena eu confiar em ti, ou vale a pena eu estar presente contigo? E aí não aparecem, né? Ficam em casa, não participam, né? Isso nós temos muito, né? E não é só com nós, por exemplo, isso é no mundo todo, né? Mas em termos de cenáculo, assim, ó, um grande apreço que tenho, né, por estar aí, por fazer parte, por trabalhar, porque tantas coisas que aconteceram na minha vida, né, tantos momentos, assim, desde o meu matrimônio, o final, vamos dizer, o mês de abril, para mim, é muito importante também, né, que aconteceram muitas coisas em abril, né. Eu tenho o nascimento de um filho que é em abril, o meu matrimônio foi em abril, participei e coordenei cursos, né, e tal, em abril. Essas coisas, sim. Então, o número 4 para mim também é fundamental, né? É bastante gratificante esse mês aí. Tu fez o 4º cenáculo e foi chefe do 10º. Então é aquele tempo em que passava 5, 6 retiros e o pessoal já coordenava, né? Hoje, para alguém coordenar o retiro aqui, demora às vezes 20 cursos, né? 6, 7 anos. Então, realmente isso era uma coisa diferente. E me chamou muito a atenção também isso, né? 37 cursistas, a gente já fez retiro com 37 cursistas, naquele nosso tempo que a gente iniciava. E também, Adilson, hoje praticamente toda semana, né, tu tem as tuas viagens para a Argentina. Sempre lembro também do momento bem maravilhoso quando eu estava lá em Buenos Aires, a gente se encontrou. Esse foi um dia também bem especial para mim, porque a nossa amizade já tem aí todos esses 25 anos, né, que a gente está junto no cenáculo, e hoje, com muita alegria, tu está na coordenação diocesana comigo, né? Eu queria que tu encaminhasse o final, a tua mensagem final aí. O pessoal do Paraná, lá do 4º cenáculo, que fez o mesmo cenáculo que tu lá no Paraná, também que tu mandando um abraço. Eu acho que em toda essa minha vida, assim, né, eu tive muita gratidão a Deus, né, pelo que eu tenho. E nessa caminhada, né, eu não podia deixar de falar também, né, eu ia comentar agora sobre, rapidinho, assim, sobre essa nossa viagem também, né, ao Paraná, o primeiro cenáculo que a gente foi para lá. Eu me lembro muito bem, assim, né, da viagem, do ônibus, sem saber onde é que era, sem saber nem para que lado a gente ia ir. Uma coisa totalmente inacreditável, vamos dizer assim, aos olhos humanos, né, mas para Deus
aquilo estava tudo preparado e o caminho estava feito e traçado, né, para nós irmos para lá. E me lembro muito bem, né, da nossa chegada lá, de todas as vezes que a gente foi, já se passaram 20 anos lá, né, mas agora tem mais a Diocese de Apucarana também, que já está aí com vários retiros, já são com 4, 5 anos também, e agradeço muito, né, a Deus, né, a perseverança também desse povo paranaense aí, né, um grande abraço a todos eles, né, e ao nosso pessoal aqui também, uma grande gratidão a Deus realmente, Fernando, né, por tudo isso, né, por tudo que aconteceu na minha vida, e eu sempre costumo dizer o seguinte, né, talvez se eu não tivesse conhecido ou participado, ou fazer parte de um movimento, né, chamado Cenáculo de Maria, que é um movimento da Igreja Católica, na qual, fundamentado e bem, né, bem instituído, vamos dizer assim, né, dentro dos princípios da Igreja realmente, cristãos e tudo mais, né, que a gente confia muito em Deus, Maria e tudo mais, é sempre presente assim, em todas as nossas atividades e tudo mais, né, a nossa mãe, né, onde estaríamos hoje, né? Onde talvez eu estaria hoje, né? Isso é muito gratificante também. E agradeço muito a Deus, assim, porque participar realmente, né? Estar presente, todos nós, tanto eu como todos nós, somos humanos, né? E a gente, humano, a gente tem muitas falhas, muitas coisas que acontecem, mas é o bom entendimento de cada um, de um ser humano que confia e acredita em Deus, né? A gente ter uma perseverança e continuar caminhando, né? Junto de Deus, muitas vezes é difícil, né, da gente viver e conviver com algumas situações, né? Não é fácil. Imagina a gente estar, né, distante dele, né? E às vezes eu fico pensando, né, quantas pessoas têm tão distante de Deus, às vezes até procuram estar próximo, né? Mas o coração muitas vezes é longe, né? Quero dizer a todos e a Deus, né, que eu continue, que eu vou estar aqui, né, por muitos e muitos anos ainda e muito tempo, né, fazendo parte, ajudando, e que tudo isso, né, seja realmente em honra e glória, né, a este Deus, a essa igreja que a gente participa e tudo mais. Obrigado pelo convite, Fernando, né, e dizer assim que a tua bela iniciativa, vamos dizer assim, em iniciar desta maneira, né, com lives e tudo mais, reuniões e tudo mais, que é muito bom. Se tinha algo que eu não fazia há tempo, era escutar alguma coisa, né, com algum momento realmente que fosse de interesse nosso, né, como cristão, como católico, não é de outra pessoa. E aí eu tenho que tomar para mim mesmo isso, né, e dizer para mim mesmo, não, eu preciso disso, eu tenho que estar ali, eu tenho que escutar novamente, eu tenho que buscar isso, porque outra pessoa não vai fazer por mim. Eu tenho que ter essa iniciativa. E isso é o que eu levo para mim, assim, né, de melhor que eu tenho aí. Adilson, obrigado de coração por participar da live. Obrigado pelo teu testemunho, a tua perseverança, a tua caminhada. Certamente é exemplo para muita gente, é um incentivo, é um apoio. Quero te dizer da alegria, da amizade que eu tenho por ti, do carinho, que tu sabe que é de muitos anos. E a gente sempre caminhar junto e vamos caminhar ainda por muitos anos. E olha, te dizer que nós tivemos aqui como plateia o chefe do primeiro cenáculo de Santa Maria, em 1975. José Esquiante, um beijo para ti, um beijo para Marisa, estão nos escutando lá de São Paulo na live. Imagina, o chefe do primeiro cenáculo de Santa Maria, em 1975. Adilson, Deus te abençoe, obrigado por tudo. Hoje, o Adilson está fazendo 49 anos e esteve conosco. A gente louva a Deus, Adilson, pela tua vida. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe. Vai ficar nos devendo esse pepão aí pra galera, tá, meu irmão?